Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. E que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. E que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome,
porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Com essas palavras do Salmo número 100, eu quero desejar a você, meu amado irmão, irmã, amigos e parentes que estão conosco neste momento, quero desejar a paz do Senhor, a paz que nos traz alegria, nos traz paz no nosso coração, e que nesta noite, queridos irmãos, nós possamos oferecer as nossas vidas ao nosso Deus, nos colocar diante dele, nos apresentarmos a ele com o nosso coração aberto e pedir a ele que cuide de nossas vidas, que aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso culto. E nesta noite nós saudamos o Senhor, os amados irmãos, com a paz do Senhor. Então, nós vamos buscar a presença do nosso Deus neste momento, porque precisamos sempre estar na presença do nosso Deus, colocar as nossas vidas diante dele, agradecer a ele por suas bênçãos derramadas em nossas vidas, pedir que ele continue a estar conosco, a ter misericórdia de cada um de nós. Eu convido você, meu amado irmão, irmã, amigos, queridos parentes que estão conosco nesse momento, a fechar os teus olhos e buscarmos a presença do nosso Deus em oração neste momento. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Pai, nesta noite, porque mais uma vez nós podemos nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração alegre, porque nós estamos diante da Tua santa presença neste momento, Senhor. E queremos Te agradecer, Deus amado, em primeiro lugar, Te agradecer porque pudemos nos levantar hoje, pudemos andar, abrir os nossos olhos e caminhar e ver os nossos queridos familiares. Deus bendito, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós temos muito o que te agradecer, Deus amado. Te agradecer pelo alimento diário que o Senhor nos dá, pela saúde que o Senhor nos dá, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos deu. Deus bendito, nós te damos graças em tudo, porque em tudo nós sentimos a Tua mão poderosa em nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E nesta noite nós estamos diante de Ti, reunidos como igreja, com os nossos irmãos, Tua igreja reunida neste momento, os nossos amigos, nossos parentes que também Te buscam diariamente, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos colocar as nossas vidas e Te pedir, Deus amado, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, porque nós somos falhos, somos pecadores e precisamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha habitar no nosso meio, habitar no nosso coração, Senhor, para podermos ter uma vida agradável diante de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por este dia, por este momento que o Senhor nos concede, momento de culto, de adoração, momento também de oração, de podermos falar contigo, Deus amado. Nós queremos Te agradecer, Deus amado, porque nós podemos fazer isso com liberdade, porque o Senhor nos dá esta liberdade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, pelo trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos, pelo sustento, Senhor, pelas bênçãos recebidas diante de Ti, Senhor. E também queremos, Senhor, colocar os nossos queridos e amados irmãos, a vida de cada um deles que nesse momento está conosco, Senhor, para louvar o Teu nome. Todos nós temos algo para colocar diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece cada um de nós, ó Deus. E nós queremos
Nesse momento, que o Senhor visite, Senhor, o nosso coração. Visite, Senhor, a nossa mente e que em nós haja um espírito, Senhor, um espírito de gratidão, de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda a adoração, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita o nosso culto de louvor nesta noite, Senhor, porque nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Estarei lendo a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 4 a 6. Nos diz assim a palavra: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos orar, tomando posse de parte dessa palavra, né, no versículo 6 de Filipenses, no capítulo 4, que diz exatamente que nós devemos estar diante do Senhor com orações de súplicas, né, irmãos? Nesse sábado a minha esposa teve um problema em sua perna direita e foi constatado uma trombo, né? E graças a Deus ela já está fazendo o devido repouso, está medicada. E às vezes, irmãos, com tantas notícias, não tão pelo caso da minha esposa, que graças a Deus, né, nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor, sempre, todos nós estamos. Mas nós estamos, e ela principalmente, um pouquinho emocionalmente abalados, né? Porque temos recebido algumas notícias muito ruins, né? E isso mexe um pouco com a gente, mas vamos orar ao Senhor que dê força, que seja fortalecendo não somente a fé, que a fé tudo suporta, né, irmão? Mas que nós possamos estar psicologicamente suportados também pelo Espírito Santo. Que a fé, ela supre tudo isso, irmãos, mas a nossa natureza humana muitas vezes nos leva a deixar o nosso emocional um pouquinho abalado por notícias que nós recebemos. De muita tristeza, irmãos, muitas vidas sendo perdidas por essa pandemia, enfim, irmãos. Vamos orar juntos, irmãos, vamos suplicar ao Senhor pela cura dos nossos irmãos, de todos eles. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, meu Deus. Ó Senhor, nesta noite de um dia abençoado por Ti, nesta noite que temos a oportunidade, mais uma vez, de juntos, Senhor Deus, falarmos contigo através da oração, de juntos te prestarmos esse culto de louvor, esse culto de adoração, Senhor Deus. Visita os nossos corações, ó Pai, visita o meu coração, esquadrinha-nos, ó Pai. Tira de nós aquilo que não é agradável a Ti, tira de mim, ó Pai, o pecado, ó Pai. Perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados, que nós possamos nos apresentar a Ti com os nossos corações limpos, ó Pai, puros, para que o Senhor nos receba, Pai. Ó Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, pois é o Senhor que tem que nos perdoar, é o Senhor quem deve nos perdoar, é o Senhor que, através da Tua palavra, diz que o Senhor é longânimo em perdoar, tardio em se irar. Por isso mesmo, ó Deus, nós rogamos e suplicamos a Ti, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, visitando os leitos dos enfermos, ó Deus. Ó Senhor, vamos colocar diante de Ti, Pai, a vida de algumas pessoas, ó Pai, que nem orar podem, ó Pai, pois encontram-se em estado crítico nos hospitais, ó Pai. Coloco diante de Ti a vida da minha prima querida, da Maria, ó Pai, que está lá em Cuiabá, ó Pai. Tão longe para nós e tão perto para Ti, ó Pai. Ela se encontra com a Covid-19, Pai, no estado gravíssimo, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida
que ela possa sair, ó Pai, através da tua cura, da tua bênção de cura, que ela possa sair vitoriosa dessa peleja, Pai. Ó Senhor, coloco diante de Ti também a vida da Dona Graça, ó Pai, vizinha da minha mãe, ó Deus. Ela que também já tem alguma idade, ó Pai, e que perdeu o seu esposo, ó Pai, justamente para essa doença, para a Covid-19, e ela agora luta, Pai. Ela agora, como nós, está nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor faça o melhor para essa vida, para essa família, que a Dona Graça possa ser merecedora da sua saúde ser restabelecida, Pai. Deus, coloco diante de Ti a vida da Anile, que é prima da minha esposa, Deus. Jovem ainda, Pai, que também encontra-se acometida da Covid-19, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame bênçãos de cura, Pai. Ó Senhor Deus, eu peço pela vida da minha mãe, ó Pai, que também teve um tombo, Pai, um acidente doméstico, ó Pai, e agora encontra-se também acamada, ó Pai, com muitas dores, ó Pai. Que em nome de Jesus os remédios possam começar a fazer efeito, ó Pai, que eles consigam chegar a um diagnóstico de que o que ocorreu, ó Pai, mas que o bálsamo dos céus possam ser derramados nas suas dores, ó Pai. E que ela possa, em nome de Jesus, ó Pai, acalmar também o seu coração, ó Pai. Senhor Deus, coloco diante de Ti a vida da Dona Ivete, ó Pai. Mãe do nosso irmão Ney, ó Pai, que também carece, ó Pai, das Tuas bênçãos, ó Deus. Coloco diante de Ti, ó Pai, a vida do Eli, irmão da nossa irmã Claudete, que está se restabelecendo de uma peleja de uma doença tão difícil, ó Pai. Coloco diante de Ti, ó Pai, a vida do Pai, da nossa irmã Elaine Chu, ó Pai, que também está em tratamento dos seus rins, ó Pai. A vida do seu Roberto, da Rita, a vida da Dona Luzia, Pai. A vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, que nesse momento está rogando a Ti pelos seus queridos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, ó Deus, que estão passando, ó Pai, por momentos de tribulações de saúde, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor esteja também derramando bênçãos, ó Pai, sobre as famílias da nossa igreja, sobre cada irmão, cada irmã, ó Pai, nas suas necessidades, ó Pai, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, de acordo com o seu querer, o Senhor esteja, Pai, derramando as bênçãos, ó Pai. E onde precisar de perdão, ó Pai, que se libere o perdão, ó Pai, entendimento, ó Pai, nas famílias, ó Pai. No trabalho, que o Senhor esteja abençoando-me com um trabalho, eu tenho rogado por Ti, ó Pai, e para Ti. Os nossos irmãos que trabalham também, ó Pai, com suas empresas, que lutam, ó Pai, para conseguir colocar o pãozinho sobre a mesa, ó Pai. Que o Senhor abençoe e continue abençoando, dando saúde e vigor físico, ó Pai. Livrando do mal, do perigo, das enfermidades, pois se expõe todos os dias, ó Pai, nessa situação de pandemia, ó Pai. Ó Senhor, eu rogo que o Senhor derrame bênçãos de cura sobre esse planeta, ó Pai. Que essa Covid-19 possa começar a ser contida, ó Pai. Que as vacinas comecem a trazer, ó Pai, os resultados esperados, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito visite, ó Pai, todos os corações enlutados, ó Pai, que perderam seus entes queridos e principalmente que perderam seus entes queridos para a Covid-19, ó Pai. Senhor, nós damos graças pela oportunidade de clamar a Ti, de ter voz, ó Pai, de podermos, ó Pai, conversar e falar contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor visite cada coração, estejas abençoando o reverendo Gilberto, ó Pai, que está conosco, ó Pai, está firme, ó Pai, está com muita dedicação, ó Pai, reiniciando, ó Pai, a obra na nossa igreja, como pastor das nossas vidas, ó Pai, juntamente, ó Pai, com cada irmão que estejamos apoiando, que estejamos participando, ó Pai. Abençoa o pastor Gilberto, abençoe as meninas, a Maitê, a Rebeca, abençoe os meninos, o Vinícius, os seus netos, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que o Senhor os guarde, os proteja, livre-os também do mal, de todos os perigos e das enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite todo o seu povo,
sobre a face da terra. Que possamos ter a paz, essa paz de Cristo que excede todo entendimento, Senhor. Oramos no nome e em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Graça e paz, igreja. Meu nome é Rafael e é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, fazendo uma reflexão com vocês sobre a palavra de Deus. É lógico que nós queríamos estar próximos, né? Mas os tempos que nós vivemos não são fáceis e esse é o modo mais seguro de nos comunicarmos hoje. Muito bem. Gostaria também já de parabenizar a igreja pelo seu aniversário de 59 anos. Obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida, na vida da minha família. Desde 2017 que eu conheço a igreja, foi aí que eu fui aceito como presbiteriano. Jamais vou me esquecer disso e vou trazer isso com carinho para o resto da minha vida. Obrigado por tudo, pela acolhida, pelos abraços, pelas orações. Hoje eu vim fazer uma reflexão com vocês sobre a lógica de funcionamento do mundo e a lógica do funcionamento do reino de Deus. Mas antes de refletirmos, vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos porque o Senhor nos chamou para a vida, nós vos agradecemos porque o Senhor nos presenteou com a vida, nós vos agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos para que o Senhor ilumine essa reflexão, ilumine essa palavra e que só a sua voz ela seja escutada aqui hoje, Senhor. Prepara os nossos ouvidos, prepara a nossa vida para receber a sua palavra e que nós possamos, acima de tudo, pôr essa palavra em prática. É o que nós te agradecemos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convido aos irmãos e as irmãs a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 28. Por favor, acompanhe. Mateus, capítulo 20, versos 20 ao 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou aqui para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é uma das palavras que o Senhor nos chama a atenção hoje. Bom, qual é o contexto desse trecho do Evangelho? Jesus está caminhando para Jerusalém no finzinho do seu ministério. Ou seja, Jesus está caminhando para a sua morte e para a sua morte de cruz. Jesus está caminhando para o seu sacrifício máximo. O que nos chama a atenção, ou o que nos deveria chamar a atenção aqui nesse evangelho, entre muitas coisas, é a ideia de que os discípulos não faziam ideia ainda de qual era a missão real de Jesus. Depois de 3 anos caminhando ao lado dele, eles ainda não tinham compreendido que Jesus não era o Messias político, libertador dos judeus e dos israelitas, do reino de Judá e do reino de Israel. Mas Jesus era o Salvador da humanidade. Jesus era o Messias no sentido divino. Jesus é Deus. E estava ali para dar a vida pelo resgate de muitos, pelo seu sangue.
pelo seu sacrifício. Eles não haviam compreendido isso ainda, nem os apóstolos, nem os discípulos, enfim, ainda esperavam essa espécie de rei Davi no sentido estrito da palavra. Bom, Jesus sabia disso e foi paciente até o fim de sua vida para tentar explicar isso para os apóstolos e para os discípulos. E aí eu acho que ele dá um dos ensinamentos que é derradeiro, né? Eu não sei se é o derradeiro, mas é um dos principais, que é a distinção entre a lógica de funcionamento do mundo e a lógica de funcionamento do reino de Deus. Aqui Jesus ele vai dar um ensinamento fundamental para todos nós, para os apóstolos e para todos nós. Mas, assim como na vida dos apóstolos e dos discípulos, esse é um ensinamento que nós vamos precisar absorver durante todo o período da nossa vida. Durante todo o tempo da nossa vida. E talvez nós morramos, né? Talvez nós cheguemos ao fim da nossa vida sem compreender isso ainda. Que Jesus não é um libertador no sentido humano, mas Jesus é um libertador no sentido divino. É um libertador integral, né? Mas não é com uma aula que a gente vai aprender isso. A gente vai aprender isso só na vida. Bom, mas vamos à reflexão. Quando Jesus ele percebe o verdadeiro sentido do pedido da mãe de Tiago e de João, ele resolve fazer uma explanação diferenciando a lógica do mundo da lógica do reino. Verso 25, capítulo 20 de Mateus, verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam. Os governadores, eles dominam os povos. Dominar não é dialogar. Dominar é retirar a liberdade. Os governadores, eles retiram a liberdade dos povos. E os maiorais exercem autoridade sobre eles. Os homens com força na mão, com autoridade nas mãos, eles exercem uma autoridade que retira a autonomia dos povos. Ou você obedece, ou você está contra a lei. Essa é a lógica do mundo. Com uma ressalva, nem toda lei é justa, né? Exemplo, a escravidão era lei no Brasil até o século XIX, até 1888. Hoje, acredito, eu espero, né, que nenhum brasileiro, especialmente os cristãos, achem que a lei da escravidão era uma lei boa, né? Bom, verso 26. Não é assim entre vós. A lógica que deve imperar entre vós não é essa do domínio, de retirar a autonomia de um povo, de um ser humano. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O maior no reino é o servidor. O maior no reino é aquele que tem cuidado, que tem zelo pelo seu irmão. O maior no reino é aquele que não oprime o seu irmão. Ou seja, a lógica do reino é completamente distinta da lógica do mundo. Bom, eu quero fazer um paralelo histórico aqui antes de continuar. O território onde Jesus ele nasceu, onde os apóstolos eles nasceram, era um território que estava sob intervenção de Roma. Roma, na época, era o maior império do mundo. E estava no auge da sua força. E eles dominavam os povos a partir de um conceito que os historiadores eles vão chamar de Pax Romana. Então eles levavam a paz de Roma para os povos. E do que se trata essa Pax Romana? Se trata de domínio. Ou você obedece a Roma, ou a gente vai acabar com o seu povo. Então, para esses povos eles continuarem vivendo, para esses povos eles continuarem existindo,
esses povos eles tinham que se submeter à lógica de funcionamento de Roma, aos impostos de Roma, ao mando e ao desmando de Roma. Né? Uma das coisas que a gente vê no Evangelho o tempo todo, nos Evangelhos o tempo todo, é a presença dos impostos, né? E de uma coação tão forte sobre os povos, sobre o povo hebreu, que inclusive muitos dos hebreus vão se submeter a Roma a ponto de sufocar os seus próprios irmãos. Exemplo, os cobradores de impostos. Eles são judeus que estão tão submetidos aos romanos que passam a explorar os seus próprios irmãos. Então, o próprio povo judeu estava tão submetido às leis de Roma que alguns homens que tinham algum tipo de poder entre os judeus começaram a usar os próprios mandos e desmandos de Roma para ter alguma força dentro da sociedade deles. Ou seja, o poder de Roma ele corroeu inclusive alguns dos judeus, se não a maioria deles. Né? É lógico que a gente não pode olhar com um olhar só de condenação para essa situação, porque quando a situação de opressão ela é muito grande, a gente não sabe do que os homens eles são capazes. Né? Então não é com um olhar de condenação, mas é um olhar de constatação. Né? O domínio faz com que muitos homens eles percam a noção do que é moral e do que é imoral. Mais nesse sentido. Bom, então existia uma lógica de funcionamento ali na época que era a Pax Romana. E aí Jesus veio trazer uma novidade. Uma novidade no sentido estrito. A palavra evangelho significa em grego boas novas, novidade. Então Jesus é portador do novo. Jesus ele é aquele que desarticula a velha ordem de funcionamento do mundo e propõe uma nova ordem de funcionamento do mundo. E essa nova ordem de funcionamento do mundo é lógico que tinha que ser pautada em valores novos. É lógico que a mensagem de Jesus ela não se trata somente de valores, tá? Jesus não é um criador de valores apenas. Jesus é Deus. Jesus é o provedor do mundo, né? Ele é aquele que nos atualiza no tempo. É aquele que cuida de nós em todos os sentidos. Mas o Evangelho ele é composto também por valores, tá? E os valores que Jesus ele nos traz através da sua boa nova pretende revolucionar o mundo. Pretende transformar o mundo. Bom, daqui para frente a gente não vai mais seguir essa Pax Romana, nós vamos seguir os valores do Evangelho. Ou eu vou propor com que, para aqueles que me ouvem, né, para aqueles que são tocados, um conjunto de atitudes novas. Esse conjunto de atitudes novas eu não vou ler, mas ele se encontra em todos os evangelhos, tá? Mas especialmente ali em Mateus 5. Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus ele vai propor algumas formas de viver de modo diferente daquela dos romanos. Enquanto os romanos eles falavam em dominação, em extermínio, em força bruta, ali em Mateus 5, Jesus ele vai propor alguns outros modos de vida. Exemplo, a pobreza espiritual. Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobreza espiritual ela tem vários modos de ser interpretada. Um que eu gosto muito é aquele que peca e sabe que está errado e se arrepende disso. Não existe vida humana sem pecado, infelizmente. Nós só estaremos livres da condição do pecado quando nós estivermos lá diante do Pai. Então, a humildade para reconhecer as nossas falhas. Um romano jamais ele faria isso. Um homem que vive na lógica do mundo jamais teria a humildade como valor. Ao contrário, a arrogância. Os que choram são bem-aventurados, lá em Mateus 5. Não porque choram. O choro não é valor, porque choro expressa dor, né? Ou alegria até, né? Mas no sentido que Jesus está falando ali é uma expressão de dor. Mas é um choro que tem esperança do consolo do alto.
de que Deus ele vai nos consolar. Então a esperança é um valor. A mansidão também é um valor. Bem-aventurados os mansos. Né? Um romano é agressivo, um homem que vive isso pela lógica do mundo é um agressor e acha que a agressão é um valor. Os que têm sede de justiça, justiça no sentido que é social mesmo, tá? Por exemplo, lá no livro de Tiago, eu não vou saber agora exatamente qual capítulo, qual verso, mas Tiago fala que a verdadeira religião é o cuidado da viúva e é o cuidado do órfão. Então, a sede de justiça, a vontade que a justiça ela aconteça, é um valor. A misericórdia é um valor. Bem-aventurados os misericordiosos. Imagina que um dominador ele vai ter algum tipo de misericórdia. Ao contrário, ele quer eliminar o outro, né? Bem-aventurado que tem o coração puro, o que não mente, o que não usa de nenhum tipo de artimanha para ter alguma vantagem, né? Bem-aventurados são os pacificadores, os que falam de paz e não os que falam de violência. Então, a paz é um valor. Esses são alguns dos valores que vão compor a novidade do Evangelho. São completamente opostos aos valores que Roma prega, aos valores que o mundo prega. Bom, então Jesus ele nos propõe, Jesus nos oferece um outro modo de vida completamente diverso do modo de vida que o mundo ele nos propõe, que os homens eles nos propõem. Agora sim, o fato de os apóstolos e os discípulos não reconhecerem isso, mesmo depois de muito tempo andando com Jesus, e mesmo depois que Jesus ele vai para a cruz e ressuscita, envia o seu Espírito Santo lá no Pentecostes, né? Lá no cenáculo em Jerusalém, mesmo depois daquilo, os discípulos ainda não compreendem completamente a mensagem, porque é um processo que vai durar toda a vida, como eu já disse, só diante do Pai, que a mensagem de Cristo ela vai ser completamente vinculada, assentada nos nossos corações. Isso é um processo de uma vida inteira. A conversão ela vai durar a nossa vida inteira. É um caminho, não é uma chegada, é um caminho. Mas o modo para que nós entendamos exatamente qual é esse funcionamento do reino, um modo mais seguro de nós fazermos essa adesão ao funcionamento do reino é nos submetermos à graça de Deus. Só a graça de Deus é capaz de nos fazer compreender ou de assentar em nossa vida, porque eu acho que não tem muito a ver com compreensão. Compreensão tem a ver com uma reflexão abstrata. E não se trata de uma reflexão desvinculada de uma prática. Ao contrário, se trata de uma prática. O reino de Deus é prático. É uma vivência. Essa vivência ela só vai estar completamente nas nossas vidas através da graça de Deus. Eu lembro ali de uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 25 e 26, onde Jesus fala, olha, para os homens é impossível entrar no reino dos céus, mas para Deus esse tipo de coisa é possível. Ou seja, só a graça de Deus pode nos levar à presença de Deus e não às nossas próprias forças. Tá aí mais um valor, né? Que o reino de Deus ele vem nos comunicar. A dependência de Deus e não a autossuficiência. Bom, a tentação que Tiago e João eles passaram de serem respingados pelo poder humano quando o Messias chegasse até o trono de Jerusalém, ela não desapareceu da história. Durante toda a história, os cristãos eles vão ser submetidos a essa tentação. E cabe a nós negarmos essa tentação de ter força e de ter domínio.
A igreja protestante no Brasil, ela chega aqui no século XVI, mas ela é desbaratada rapidamente porque o catolicismo era a religião oficial do Império. Então não havia espaço aqui para ela. No século XIX, o catolicismo ele começa a perder força e prestígio, e a igreja protestante ela se assenta no Brasil, começando ali pela região norte do país, com a Assembleia de Deus, uns missionários do norte da Europa, e a partir dali a igreja ela se firma no país. E nos anos 80 ela começa a se popularizar de uma maneira extremamente rápida, chegando aos nossos dias, onde a estatística ela mostra que nos próximos 10 ou 20 anos os protestantes serão a maioria no país. Eu quero deixar uma pergunta para encerrar a nossa reflexão de hoje. A pergunta é: o que nós faremos quando nós formos responsáveis pela maior fatia de cristãos do país? O que nós faremos do nosso cristianismo, ou com o nosso cristianismo? Nós usaremos esse cristianismo como uma força de domínio, como uma força para ter prestígio, ou nós usaremos esse cristianismo para a nossa diaconia, para exercer a nossa fraternidade, para exercer o nosso amor, para exercer a lógica do reino, para exercer o cuidado e o perdão e a misericórdia? Não quero dar respostas, quero que nós pensemos juntos a respeito disso. Que Deus ele nos conceda uma noite abençoada, um dia abençoado para quem está vendo esse vídeo pela internet a qualquer horário. E que Deus ele nos dê sabedoria para que nós saibamos usar, para que nós saibamos refletir como bons cristãos, submetidos ao amor de Deus e à sua graça. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fica bem a gente passar bem um outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso,
piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, era o seu nome. Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E assim, amados irmãos, chegamos ao final deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer o nosso irmão Rafael, a Karine, que bondosamente se prontificaram em nos ajudar, em trazer a palavra de Deus nesta noite. Queremos dar graças pela vida da Karine, do Rafael, do Nenezinho que estão esperando, que está chegando. Nós te damos graças, Senhor, pela vida deles. Queremos também aproveitar, meus amados irmãos, pedir oração, que os irmãos, em suas orações, aí na sua casa, à noite, quando você for dormir, eu não sei qual o momento que você gosta de orar, mas nesse momento eu gostaria que os irmãos lembrassem dos irmãos da nossa igreja que precisam de oração, que estão doentes. E eu quero comunicar aos irmãos também que os irmãos estejam lembrando da vida do Ney. O Ney também, agora, esses dias atrás, ele pegou essa doença da Covid. E queremos pedir que os irmãos orem por ele, orem por sua família, para que Deus esteja dando forças e que nada de muito grave venha a acontecer com sua vida. Que os irmãos estejam se lembrando dos nossos queridos irmãos, principalmente do Ney, neste momento. E nós vamos orar neste momento e eu peço que os irmãos também estejam fechando seus olhos aí. Vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Nosso Deus, bendito Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos que pudemos estar diante de Ti, Senhor, na Tua presença, orando, lendo a Tua palavra, meditando no texto sagrado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Rafael, da Karine, que estão conosco, que estiveram trazendo a palavra lida e apresentada diante do Senhor para os nossos corações. Nós te damos graças, Senhor, por esta palavra, que realmente, Senhor, ela possa ser uma palavra que venha fazer efeito nas nossas vidas, que venha fazer parte do nosso dia a dia, Senhor. Nós te damos graças por isso, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz na Tua presença. Cuida de cada um de nós, ó Deus. Abençoa a Tua igreja. Continua conosco, Senhor. E que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos que o Senhor continue a estar conosco, a nos abençoar. O Senhor nos dê no final de semana na Tua presença, Senhor. Que as Tuas bênçãos venham fazer parte das nossas vidas como tem sido feito até o presente momento. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba, meu irmão, nesta noite a bênção do Senhor, para que você tenha uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite que Deus estará cuidando de você, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus cuida de nós enquanto nós dormimos. Então receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a amizade, o ensino do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas em todos os dias que nós estivermos neste mundo, nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.